Professora, eu tô perdido. Quais meus próximos passos na OAB? Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lenze do Treinador OAB e esse vídeo é para responder algumas questões para vocês. Primeiro, eu tenho um recadinho muito importante, porque amanhã é o último dia do prazo para você se inscrever para a próxima primeira fase da OAB. Fica muito atento com isso, porque o prazo vai até amanhã à tarde, 17 horas. Então, se você ainda está em dúvida se você deve se inscrever ou não e quiser um conselho, eu te digo, se inscreva sim. Você pode se inscrever e ainda não pagar o boleto e esperar o prazo do boleto, que é um pouco mais para frente. Então, antes de ficar desesperado e fazer tudo atrapalhadamente, faça a inscrição, fique com tranquilidade com relação a isso e aí espere as movimentações para saber se você paga o boleto ou não paga o boleto. O que eu quero que você tenha em mente e não esqueça é que o prazo é à tarde, ele não é um prazo até meia-noite, ok? Então você não pode perder o prazo nesse sentido. Bom, a outra dúvida que eu vim fazer esse vídeo especialmente por causa dela é relacionada ao pessoal que fez a última segunda fase. Então as pessoas estão muito desesperadas, sabe? Elas estão assim completamente desesperadas e ansiosas para saber resultado. Então, vamos fazer o passo a passo juntinho para você entender o que eu quero te dizer, mas com calma, você não precisa agilizar o vídeo nesse momento, tá? Bom, você acabou de fazer a prova de segunda fase e a OAB já soltou um gabarito preliminar. Ele não é o definitivo. O definitivo só vai sair no dia da lista. Esse definitivo que eu digo é aquela pizza que é toda compartilhada a resposta, onde eles acrescentam muita coisa e botam muitos artigos, certo? Então, esse preliminar é só para dar uma olhada, um panorama, para saber se você está no caminho certo. Ele não garante aprovação e também não garante reprovação. Como eu sempre digo, né? Antes da gente ter o preto no branco, tem muita gente que acha que está passado e está reprovado, e tem muita gente que acha que está reprovado e está passado. Então, a gente precisa acalmar. Por quê? Primeiras perguntas que me fazem é: professor, estou desesperado, acho que eu não passei na OAB, não tenho certeza, talvez. Só que os cursinhos estão me bombardeando com cursos sobre a repescagem. O que você acha disso? Que curso você indica? Olha, gente, eu tô começando a ficar com ódio de curso que faz isso, tá? Não dá vontade de indicar, de verdade. Por quê? Porque eu estou do lado dos alunos e eu sou uma aluna também que estudo. E eu acho que às vezes tá faltando estudar, de verdade. Por quê? Se você acabou de terminar a segunda fase, você tá mentalmente, fisicamente exausto. Isso significa que você é um celular com a bateria no vermelho, tá? Se você começa a fazer um curso agora, desesperado, ansioso, debilitado, a palavra é essa, debilitado, você não vai desempenhar bem. Você não vai desempenhar bem. E assim, não precisa ser bidu para entender isso. É muito simples e prático. Você tá com a energia lá embaixo, tá super cansado, desmotivado, e você simplesmente quer continuar num ritmo que não dá mais. Então, primeira coisa que eu tenho para dizer, você precisa descansar. Então, essa semana, assim, mais umas 2 semanas, 3 de descanso mesmo. Olha, o cursinho vai vender aula e a aula vai ficar gravada. Então, assim, se você quiser comprar um dia antes da OAB, da próxima segunda fase, você compra, entende? Vai ser isso, é isso. O curso não vai sair correndo de você. Tá? E eu acho que nós professores, a gente tem que ter essa sensibilidade, sabe? Às vezes a coisa fica muito financeira e a sensibilidade fica lá atrás. Porque não sei se é vantagem, pelo menos para mim não é, eu pegar um aluno que já está debilitado para fazer ele estudar e ele ficar com grande chance de ter uma nova reprovação, não porque ele não sabe a matéria, não porque ele não quer se esforçar, mas porque ele não tem forças mais. Ele está exausto. Tá? Então, eu colocaria aí umas 2 semanas, 3 de descanso. Sem contar que tem aluno que está ainda no 9º semestre, no 10º semestre. E eu também sou professora de graduação. E aí a gente está começando já as provas, entendeu? Então, que loucura, né? Já pensou você passar na OAB e não passar na sua graduação? Que tiro no pé que você está dando? Então, pessoal, eu queria muito assim que você pensasse em cada coisa na sua hora, sabe? No seu momento certo.
não atropela demais as coisas. Veja quais são suas prioridades. O que você precisa para ser advogado? Você precisa primeiro da carteira da OAB e depois passar na graduação, ou é o contrário? Tua graduação está garantida? Você já fez todas as provas? Você está tranquilo? Se organizou? Maravilhoso. Eu tenho alunos que estão super organizados e vai dar tudo certo. Mas eu vejo uma ansiedade muito grande e a ansiedade gera mais desorganização, gera o caos total. Um pouquinho de caos na nossa vida é interessante, claro que é. Porque do caos vem muita ideia, né? A gente começa a ser criativo. Agora, tá muito, então a gente tem que cuidar. Tudo bem, falamos sobre isso então. Então, primeiro, falamos sobre a inscrição da próxima exame de ordem e falamos sobre fazer um curso agora já encavalado. Aproveitando para falar de encavalamento, tem muito aluno, tem muitos professores que indicam, né? Olha, se você vai fazer a repescagem, já se inscreve na próxima primeira fase. É uma outra pergunta recorrente para mim. Vamos garantir, sempre essa história, né? Vamos garantir. O que a Gisele acha? A Gisele acha que não. A Gisele acha que não. Eu não gosto de encavalar prova, eu não gosto de encavalamento de nada. Porque o foco tem que ser total. Se você começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você não é bom em nada. E você não se dedica 100% a nada. E mesmo que você fale racionalmente que você está se dedicando, o seu subconsciente fica te puxando. Você está estudando para a segunda fase, está pensando na primeira. Está estudando na primeira, está pensando na segunda. E assim vai. Então eu acho que você precisa focar. Eu estava ouvindo uma pessoa hoje, eu não me lembro quem era de manhã, eu estava trabalhando e eu ouço muita coisa, né, do YouTube, de pessoas que eu gosto, relacionados ao autoconhecimento e o cérebro humano, neurociência, e ele falava que é comprovado. Ah, eu lembrei. É um japonesinho que ele estava comparando o filme dos Vingadores, as lições mais legais que o filme dos Vingadores tem. E eu não sei o nome de qual, porque é a primeira vez que eu me deparei com esse rapaz, mas eu vou busquem aí que é muito legal. E ele fala que quando a gente sabe que tem uma segunda chance para as coisas, né? A gente fica meio em stand-by, a gente não se dedica tanto quanto a gente se dedicaria se a gente só tivesse aquela única chance. E eu já falei muito nos meus vídeos sobre isso. E ele fala do filme nesse sentido, né? Os caras têm que salvar um monte de coisa e só tem aquela chance. Então, assim, é meio matar ou morrer. E às vezes não, eu acho que a gente muitas vezes tem que se colocar nesse módulo matar ou morrer, porque muita opção faz a gente não ter foco, e muita opção faz pior, sabe o que faz? A gente escolher errado, a gente escolhe errado, porque por segurança, a gente escolhe errado por feeling daquele momento, e às vezes a escolha não é boa. Então eu não gosto de nada encavalado, eu não gosto de prova encavalada, e eu não gosto de cursinho encavalado também, tá? Por último, gente, que eu queria dizer muito para vocês, foi uma pergunta também grandona, é sobre as provas de segunda fase. Então, eu vou focar aqui em civil, porque caiu uma peça que não era uma peça, não é uma peça tão tranquila assim. É engraçado, eu tenho que contar isso para vocês, porque meus alunos de prática vão rir, né? Porque semana passada, antes da prova, me perguntaram, professora, em que peça que você aposta? E eu sempre aposto nas clássicas. Eu até fiz vídeo para vocês também da OAB falando sobre isso. Que é petição inicial, contestação, apelação e agravo. São as clássicas. Com essas clássicas você consegue fazer muita peça. E essas classes que me perguntaram, elas não estão no 9º e 10º semestre mais. Elas são mais bebezinhas. E aí eu falei em classe assim, pessoal, olha, se a OAB quiser ferrar bem os alunos, ela vai fazer uma contestação cumulada com reconvenção. E eu parei nessa peça porque essa peça foi uma peça que eu construí. Eu construí porque não vi por aí, né, em nenhum lugar, um modelo que se adequasse ao novo Código de Processo Civil. Um modelo satisfatório. Então eu construí essa peça junto com os alunos na classe. E tem muita gente que ficou meio desesperado. Então, o que eu tenho para dizer? A contestação cumulada com reconvenção, por que ela é uma peça sem vergonha? Primeiro porque o aluno tem medo de contestar, né? Ele tem muito medo de contestação, é muito engraçado, contestação é uma peça simples, mas ele tem receio, né? A gente tem medo de se defender, a gente gosta mais de atacar. Então, para nós, petição inicial costuma ser mais fácil. E, além disso, né, eu tô mais de 10 anos no OAB,
caíram pouquíssimas contestações em direito civil. E além disso, quando eu vou encavalar, né, encavalar de novo, contestação com reconvenção, eu tenho duas peças em uma. A verdade é essa. Por quê? Porque eu tenho uma contestação, que é uma defesa, e ao mesmo tempo eu tenho uma reconvenção, que é uma petição inicial. Isso significa o quê? Significa que eu tenho o tempero das duas, os pontos bases das duas peças. Sim, senhor. E aí, o vademecum, eu vou construir depois com vocês, eu tô com a prova aqui, ele era muito simples, muito tranquilo, você chegava rápido. E tinha um ponto ali de civil que deixava bem claro que era reconvenção mesmo, que ele falava assim, ó, vou abrir a peça aqui para vocês verem. Ele falava assim, ó, Marcos pretende obter de Júlia indenização. Quando ele fala pretende, ele quer pedir, né? E em contestação, a gente o quê? Se defende. Quando a gente pede, a gente está falando de outra peça, petição inicial. Estamos pedindo. Quando você pega a reconvenção aqui no CPC, é um artigo único, né? Mas ele diz que a reconvenção tem que ser feita dentro da contestação, tá? E eu tenho que, por exemplo, intimar a parte adversa. E eu tenho outros itens muito parecidos com a petição inicial, né? Que se relacionam com a petição inicial. Então, quando eu construí essa contestação acumulada com reconvenção em classe, nós construímos juntos, né? O que eu fiz? Eu fiz uma peça única, escrevi com o nome contestação acumulada com reconvenção. Os fatos são únicos, mas no fundamento eu já separei da contestação da reconvenção. E aí, no pedido, também separei o pedido da contestação da reconvenção. Isso por quê, gente? Isso porque por que é meio complicado essa peça? Porque você está fazendo duas peças em uma, sim. Porque se de repente você conseguir fazer morrer a contestação, a reconvenção continuará. Então, ela vai se tornar uma petição inicial, né? Entendeu? Eu vou fazer devagarzinho com vocês, mas eu quero só abrandar o coração do pessoal. Então, muita gente me escreveu falando, professora, eu não escrevi contestação acumulado com reconvenção. Tem problema? Ou, professora, eu fiz um item falando reconvenção, mas não fiz nenhum pedido diferente. Veja, é tão diferente que, enquanto você vai pedir na contestação a improcedência da petição inicial, na reconvenção você vai pedir a procedência da reconvenção. Então, realmente são duas peças em uma. O que eu posso dizer da minha experiência na OAB desse tempo todo com relação a essas peças enroladas que não costumam cair em direito civil? O direito civil é sempre peça, assim, bem tranquila. É que eles vão abrandar, vão tirar a mão aí um pouco para que não seja um desastre total essa prova. Eu acredito nisso, tá? Então, assim, claro que a peça era contestação e você fez um agravo de instrumento, você errou. Mas se você fez uma contestação pura e simples, em algum item falou da reconvenção, fica tranquilo. Se você não botou o nome contestação acumulado com reconvenção, fica tranquilo. Acredito sim que a reconvenção vai valer um ponto legal, tá? Mas, ao mesmo tempo, sinto que eles não vão pedir a ferro e fogo os pontos da reconvenção necessários de forma global, como se fosse uma petição inicial. Deu para entender? Eu acredito que se você falou em algum ponto, mesmo não falando a palavra reconvenção, mas pedindo essa indenização do réu, né, que ele fala a palavra pretende pedir, eu acho que você vai pontuar. Não acredito que eles vão ser muito criteriosos nisso, porque, repito, não é uma peça fácil. Ela é uma contestação que já quebraria muito o aluno de civil, segunda fase, que costuma ter receio, medo de fazer contestação. E uma petição inicial ao mesmo tempo. Quer dizer, você faz praticamente você faz duas peças em uma. Então, abrando o coração. Último recado, que eu já estou com 14 minutos. Tem aluno que já está me procurando para o recurso da segunda fase. Olha, galera, eu quero ficar super disponível para te ajudar no recurso da segunda fase, tá? Só que não adianta ficar me mandando mensagem, posso contar com você, professora, nananã. Quando sair o resultado, eu vou colocar, vocês vão estar abertos para falar comigo por quase qualquer rede e me contratar e me mandar a sua prova, tá? Então, assim, não precisa ficar me falando antes algo que eu vou pegar quantos recursos eu conseguir, porque o meu objetivo é te passar de qualquer jeito. E eu sei que eu faço recurso bem e posso te passar.
Mas vamos deixar as coisas acontecerem na hora que elas têm que acontecer, sabe? Há muitos anos eu aprendi, às vezes eu esqueço, que cada coisa tem o seu tempo. E agora que você já fez a segunda fase, o que você pode fazer com relação à sua prova? Nada, você não pode fazer nada. Agora, a única coisa que você pode fazer de produtivo é rezar, orar, emanar, que você tem uma boa correção, tem um examinador legal. É isso. Eu já vi provas muito ruins serem aprovadas. Às vezes eu faço recurso de provas muito ruins que eu nem acredito que as pessoas são aprovadas. Eu começo a dar risada, sabe? Porque eu falo, gente, não é possível. Porque quando é pra você passar, simplesmente sua estrela brilha e acabou assim, entendeu? Mas tem muita peça boa que também é reprovada. E eu sei a dor que isso causa nos alunos, porque eu também vivencio esse mesmo momento. Vamos aguardar? Então, vamos fazer um trato? Para quem fez segunda fase, vamos descansar, botar a cabeça no lugar e energizar, né? Recuperar as forças, comer bem, sabe? Se cuidar, dormir bastante, um outro ritmo. E aí, daqui 1, 2 semanas, você vai ver para que cursinho que você vai. Se você quiser minha ajuda, eu tô super disponível para te ajudar. Última coisa, não posso esquecer, os alunos que estão me perguntando sobre cursinho, né? Que cursinho indicar. Pessoal, eu sei que vocês ficam bravos às vezes comigo, mas eu tenho vídeo sobre isso sempre. Cara, se você fez a OAB em uma matéria, segunda fase, foi para repescagem e não passou, eu não te aconselho que você faça de novo. Você já fez 2 vezes a prova e não passou, eu aconselho muito que você reflita os seus erros e mude de área, tá? Mudar de cursinho nem se fala, né? Tem que mudar de cursinho porque o seu cérebro começa a não absorver mais nada, ele não quer nem saber, porque aquilo ali causa dor, então ele não quer, o seu subconsciente não quer ver aquele professor que te lembra a dor porque você não foi aprovado. Precisa mudar. Mas é interessante mudar de área sim, para você aprender de novo e você, de uma certa forma, valorizar esse estudo, sabe? Sim, é valorizar eu ficar sempre com o mesmo material, todo furado, todo carcomido, sabe? Vendo sempre as mesmas coisas e ficar, principalmente, né? Insistindo numa matéria por economia, acho que não, acredito que não. Um vademecum é caro? É caro, não é barato. Mas eu sei que dá para apertar e você investir num vademecum, que é o que você precisa, você não precisa investir em livro agora. Agora você precisa investir em prática. Se você está na repescagem, você já fez um cursinho, você precisa investir em prática. É isso. Você não precisa comprar livro de ninguém mais, acabou. Você já tem as peças. Agora você precisa o quê? Fazer exercício, só exercício. Então, eu estava até conversando com uma aluna minha ontem, bem à noite, que é uma aluna que estava super se sabotando e não estava conversando comigo, porque as coisas não estavam dando certo. Sobre isso, eu queria que você refletisse, sabe? Tudo que causa dor na gente, a gente evita. E aí, é uma orquestra do universo. Então, assim, você evita, mas você finge que não evita. E aí tudo começa a acontecer. Naquele dia que você tem que estudar, acontece de tudo, um monte de problema. Você tem que falar com a professora, você não consegue. Cada dia é uma desculpa nova, o trabalho aumenta. Então, muita atenção para quem está estudando, principalmente para quem está em segunda fase, porque eu vejo muitos alunos, eles começam a dar mais valor para o trabalho deles do que para o estudo para a OAB. Eu sei que o trabalho é importante, mas nós temos um mau hábito de fazer mais do que foi pedido para nós. Nesse momento da OAB são poucos meses para você ser aprovado. Então é um momento de você conversar até com as pessoas do seu trabalho, se você tiver oportunidade, e falar, gente, será que dá para eu sair meia hora antes, ou chegar meia hora depois, ou 1 hora antes, 1 hora depois? Será que posso fazer só aquilo que me foi atribuído e não há mais nesse período, tá? Porque a gente, é assim, né? É uma lição do meu querido Processo Hoffman, da Heloísa Capelas, que eu nunca vou esquecer. Ela falava assim, né? Sobre a merda, né? Quando a tua vida tá uma merda. Então, quando a gente tá na merda, a merda é quentinha, a gente tá lá na merda quentinha, merda quentinha. Então, assim, eu tenho urgência de sair dali? Não, porque tá quentinho, tá ruim, tá na merda, mas tá quentinho. Então eu vou me acostumando. Isso acontece com relacionamentos de familiares, amorosos, de trabalho. Você vai ficando, sabe? Porque não tá, assim, no grau máximo pra você sair.
Mas se quando você estiver na chapa quente, que você bota a mão e tira correndo, aí sim você tá tomando atitude. Porque enquanto a gente tá na merda, a gente se acostuma. E a gente começa até a achar coisas que a gente não conhecia boas, sabe? Então eu vejo muito aluno meu se perdendo em muito trabalho. Aí o cara trabalha, aí ele faz inglês, aí ele quer passar no TOEFL, aí ele faz capoeira, aí ele quer passar da fase e faz um monte de coisa, que é a coisa que vangloria a pessoa. Só que a parte da OAB fica uma merda. E aí ele estuda nesse blololô todo. Só que aí ele se frustra várias vezes porque ele não está dando prioridade para o que tem que ser dado prioridade neste momento. Pessoal, muito obrigada por me ouvir. Vocês são uns queridos, tá? Eu tô disponível sempre para responder todas as mensagens de vocês. E calma, agora acalma, bota a cabeça no lugar. Primeiro descansa. Quando a gente não tem descanso, a gente só faz merda. A gente só faz coisa errada, a gente toma atitudes erradas e decisões erradas. Depois, pensando racionalmente, com calma em tudo. Te digo, dá para esperar o resultado, sim, da OAB e ainda assim estudar para a próxima segunda fase. Dá tempo, tá? Então, não agonia, não fica agoniado. Agora só reza e emana coisas boas e pensamentos positivos, sem derrotismo, para que você seja aprovado no OAB. Tem uma música do Engenheiros que fala, né? Que os deuses dão as cartas e uma hora ela fala de serem jogados os dados. E é mais ou menos isso num jogo, né? A gente jogou os dados, vocês fizeram a prova, jogaram os dados. Agora a gente precisa ver o que vai cair, né? Quer dizer, que número vai aparecer? Aprovação, reprovação. Eu torço pela sua aprovação, de cada um de vocês. Pessoal, me segue lá no www.treinadoroab.com.br. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e deixa um like pra mim, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.